nossa hashtag Coreia em Casa. E, gente, agora olha só o que aconteceu esse ano e deixou todo mundo surpreso em casa. Bong Joon-ho. This is the second Oscar tonight and the third nomination for Bong Joon-ho. Thank you. 좀 전에 그 국제영화상 수상하고 이제 오늘 할 일은 끝났구나 하고 이제 릴렉스하고 있었는데. After winning Best International Feature, I thought I was done for the day and was ready to relax. 너무 감사합니다. 그리고 그 어렸을 때 제가 항상 가슴에 새겼던 말이 있었는데 영화 공부할 때 가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이다. 그 말을 하셨던 분이 누구였냐면 제 책에서 읽은 거였지만. Thank you so much. When I was young and studying cinema, there was a saying that I carved deep into my heart, which is the most personal is the most creative. 그 말은 that quote was from our great Martin Scorsese. So. 일단 제가 학교에서 마티 영화를 보면서 공부했던 그런 사람인데 같이 후보에 오른 것만도 너무 영광인데 상을 받을 줄 전혀 몰랐었고요. When I was in school, I studied Martin Scorsese's films. Just to be nominated was a huge honor. I never thought I would win. 저의 영화를 아직 그 미국의 관객들이나 사람들이 모를 때 항상 제 영화를 리스트에 뽑고 좋아했고 했던 우리 퀸틴 형님이 계신데 정말 사랑합니다. When people in the U.S. were not familiar with my film, Quentin always put my films on his list. He's here. Thank you so much. Quentin, I love you. 그리고 같이 후보에 오른 우리 토드나 샘이나 다 제가 너무나 존경하는 멋진 감독들인데 이 트로피를 정말 오스카 측에서 허락한다면 텍사스 전기톱으로 이렇게 5개로 잘라서 나누고 싶은 마음입니다. And Todd and Sam, great directors that I admire. If the Academy allows, I would like to get a Texas chainsaw, split the Oscar trophy into 5 and share it with all of you. Thank you. I will drink until next morning. Thank you. Gente, eu não me canso dessa cena, que incrível, né? Que foi esse momento. E gratificante, porque foi o primeiro filme estrangeiro ganhando 4 Oscars de uma vez, né, Ciro? Gente, o Ciro é um crítico de cinema muito respeitado aqui em Brasília, professor e apaixonado pelo cinema coreano. Por isso, nós o convidamos aqui para esse bate-papo hoje. Tudo bem, Ciro? Seja bem-vindo. Tudo bem, Rafaela. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a embaixada aí. Vai ser legal bater esse papo aí sobre o cinema coreano. É um prazer ter você aqui com a gente. Agora me conta, Ciro, o cinema coreano está em alta hoje, mas tem uma história secular. Como é que você vê a evolução do cinema coreano ao longo dos anos? Olha, a gente vê essa cena aí, né, do Bong Joon-ho vencendo o Oscar pelo Parasita, e o pessoal imagina que isso é uma coisa recente e tal, mas na verdade é apenas a ponta do iceberg, né? A consagração do Parasita
ela amplia uma visibilidade que o cinema coreano já vinha conquistando muito, especialmente desde os anos 90, né? E essa ascensão de uma nova onda, de um novo momento do cinema coreano, ela acompanha a Hallyu, né? Que é a que a gente viu agora. A gente começou bastante agora. Sim, né? Mas o cinema coreano ele tem uma história pregressa ainda, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Ele tem um cinema clássico, uma era de ouro que se solidificou especialmente após a Guerra da Coreia, né? Que dividiu as Coreias. E você teve algumas obras importantes dessa época são consideradas hoje grandes clássicos do cinema coreano, né? Que são cinemas que são filmes basicamente dramas sociais, como por exemplo, você tem dois filmes da época que são muito comentados como grandes clássicos do cinema coreano, como A Criada Hanyo, né, que é do Kim Ki-young, que é um filme que antecipa o K-horror, né, como é conhecido o filme de horror coreano contemporâneo, né? E ele é um filme macabro, que é um drama social macabro que teve um impacto na época e hoje a gente considerado um dos grandes clássicos, né? Uhum. Você tem também um outro filme chamado Bala Perdida, que é um drama do pós-guerra, que é do Yoo Hyun-mok, que é também um filme que tem um impacto social muito devastador, mostrando as mazelas do pós-guerra, né? Então era um pouco o momento da época, foi muito discutido nessa era de ouro do cinema coreano entre os anos 50 e os anos 60, final da guerra e o começo da ditadura militar, né? Então esse foi um período curto, mais fértil, né? Você já teve um cinema anterior que também teve alguma projeção, mas esse período especialmente é considerado o período de ouro do cinema coreano, né? Com a instauração dos períodos de ditadura militar, entre os anos 60 até o final dos anos 80, um longo período na Coreia, isso fez com que você tinha um regime de censura muito forte sobre os filmes, né? Então, essa era de ouro, que eram filmes mais contestatórios, mais reflexivos e filmes traumáticos sobre a guerra, acabaram sendo vítimas do código de censura que durou muitos anos. E isso acabou impedindo que o cinema coreano dessa época fosse conhecido no resto do mundo. Então esse é um período um pouco mais obscuro, que não tem uma projeção internacional muito grande. Você teve iniciativas e tal, enfim, só que como os governos militares eles tinham basicamente a intenção de que os filmes fossem filmes de propaganda do regime, as companhias cinematográficas foram desistindo, né? Então o cinema coreano ele teve um esmorecimento muito forte nesse período, até a democratização da Coreia do Sul no início dos anos 90, e isso que acompanha a Hallyu, né, que é a primeira fase da onda Hallyu, né, que você tem um investimento de capital privado muito forte nos chamados conglomerados, né, como que eles chamam, os chaebols, né, que incluem as grandes corporações sul-coreanas, né, como a Samsung, etc. Essas empresas investiram muito dinheiro a partir da democratização da Coreia, e isso inflou a produção industrial cinematográfica. E é interessante também mostrar que também teve um incentivo estatal nessa época. Então foi uma combinação de cotas para exibição de filmes coreanos em território nacional, impedindo que, por exemplo, só se assistisse blockbusters americanos, né? Então você tinha, por exemplo, quase 150 dias por ano em que os cinemas tinham que exibir filmes coreanos. Isso ajudou a fidelizar o espectador dentro para o filme coreano, né? E aí você tem alguns cineastas que fazem a ponte, né? Desde os anos 80 você já tinha universidades de cinema na Coreia, festivais como o de Busan, né, que ajudaram a sedimentar uma cultura de cinema mais forte na Coreia.
E tudo isso ajudou a que uma nova geração, né, de cineastas coreanos vindo dos anos 90, né, o Wim Kwon-taek, que é um dos grandes cineastas coreanos que veio desde os anos 60, ele ajudou a fazer essa ponte, fez dezenas de filmes, né, mas aí você tem a ascensão do blockbuster coreano, né, como aquele filme Shiri, sobre uma terrorista, né, que é de 1999, que foi um grande sucesso, teve dezenas de milhões de espectadores, e vários assim, então você tem uma diversidade muito grande a partir desse momento, porque você tem um investimento privado que faz com que, por exemplo, filmes de modelo blockbuster de padrão de produção norte-americano fossem feitos no solo coreano. Então os filmes eles tinham uma técnica e uma linguagem que era apropriada para o mercado internacional, né? E ao mesmo tempo você desenvolveu cineastas autorais. Então, nessa época, alguns cineastas como Kim Ki-duk, por exemplo, ou Park Chan-wook, que fizeram muito sucesso, né, internacional. Kim Ki-duk fez um filme chamado Casa Vazia, que circulou festivais internacionais. Park Chan-wook fez a trilogia da Vingança, o mais famoso filme, um dos mais famosos filmes coreanos recentes, é o Old Boy, né? E esses filmes, junto com blockbusters de ação, de artes marciais, de ficção científica, de espionagem, policial, de terror, deram uma variedade muito grande para a produção coreana, mas nada disso poderia ter sido alcançado sem que tivesse um mercado doméstico muito forte, muito solidificado, que é o que persiste até hoje, né? Bacana, a gente vê realmente, a gente percebe que está mais em alta por conta do Parasita, mas agora a gente vê que tem uma história e uma trajetória muito longa, né, Ciro? Agora vamos falar um pouquinho sobre as características, em que mais se destacam os filmes coreanos, por exemplo, quando comparamos com Hollywood, Bollywood ou cinema francês. Uma coisa curiosa é que o cinema coreano ele não é muito homogêneo, assim, você tem muitos gêneros diferentes que são trabalhados por esses cineastas, né? Eu até trouxe aqui para falar um pouquinho sobre 3 cineastas específicos, um deles sendo o Bong Joon-ho. O Bong Joon-ho ele não é uma novidade para quem é cinéfilo, né? Assim, apesar do Parasita ter feito muito sucesso e ser um filme que cristaliza o estilo dele, né, seria a obra mais bem talhada do Bong Joon-ho, vamos dizer assim, mas o segundo filme dele, O Hospedeiro, que é do início dos anos 2000, já fez muito sucesso, era uma invasão de monstro, uma espécie de Godzilla no meio do rio, em que uma família, mais ou menos como a do Parasita, né, fica à mercê dos ataques do monstro, então ele tira o foco do horror da história e leva para o drama familiar. Então, esse estilo do Bong Joon-ho de misturar gêneros, da comédia, do thriller, do policial, do filme de horror... Já tem o DNA nos filmes, né? Já está desde o começo. E esse filme, O Hospedeiro, levou 25% da população coreana aos cinemas. Foi um grande sucesso desde aquela época. E você tem outros cineastas, como, por exemplo, o Hong Sang-soo, que é um cineasta que circula mais em festivais de cinema de arte, né? Que é um cineasta que, por exemplo, ele dá os roteiros para os atores lerem poucas horas antes de filmar, ele escreve os roteiros na mesma semana em que ele está filmando, e ele faz dramas cotidianos sobre histórias de namorados, de poetas, de escritores, que são singelos. Diferente de trabalho, né? Como se fosse ele é muito comparado ao Woody Allen, como se fosse um cronista da vida íntima do cidadão coreano, e ele também tem dezenas de filmes, filma todo ano, é impressionante a vitalidade do cinema do Hong, né? E outro que eu gostaria de destacar também, que está em voga atualmente, é o Lee Shandong, que também fez muito sucesso com um filme chamado Em Chamas, recentemente, inclusive também concorreu a vários prêmios internacionais. Foi um pouco ofuscado pelo colossal sucesso do Parasita, mas o Lee Shandong ele é um cineasta um pouco mais pessimista, com uma escrita autoral muito sofisticada. São filmes lentos, longos. Ele tem um filme chamado Poesia também, que mostra dramas humanos muito tristes às vezes, né, com inconsistências sociais,
mas ao mesmo tempo com uma beleza cinematográfica, poética, que deixa a gente desconcertado, né? Então, você vê que tem uma variedade, fora o cinema comercial coreano, né? Desses grandes blockbusters, que atingem dezenas de milhões de espectadores, que todo ano, os recordes de bilheteria do cinema coreano são todos da última década. Então, ele está de vento em popa ainda, né? Então, a gente tem vários gêneros aí de sucesso, E às vezes misturados em um filme só. Olha só. Como é o caso do Parasita, né? E a gente vai reforçar agora o Parasita. Qual que é o segredo do sucesso desse filme, na sua opinião, Ciro? Olha, eu acho que o Parasita, ele significa uma confluência de vários eventos cinematográficos coreanos que vinham acontecendo desde os anos 90, né, como eu falei, e eu acho que ele cristaliza vários estilos diferentes, né? O Bong, ele é um cineasta que ele é versátil, ele transita, por exemplo, entre o thriller comercial no primeiro filme dele, o thriller policial no primeiro filme dele, ou então no Mother, que é chama A Mãe, que também é um filme de vingança e assassinato muito brutal. Só que às vezes ele também parte para comédia, ou ele faz um filme mais ecológico, como é o caso do Okja, que é um filme internacional que ele fez. E o Parasita, ele reúne todas essas qualidades com uma maestria na mise-en-scène, na composição cênica. Não sei se vocês perceberam como que ele aborda o espaço da casa, das casas, né, onde ele mostra os níveis sociais colocados como níveis de espaço. A fotografia traz muita emoção, né? Os elementos cinematográficos todos são muito bem trabalhados para poderem render uma multiplicação da significação do filme. Então, no Parasita, a crítica social, o humor, o thriller, eles estão alojados em cada sequência, né? Assim, em cada um dos elementos, seja da mise-en-scène, do cenário, da direção de arte, na fotografia e tal. Então ele conseguiu criar um dispositivo para o filme que reverberasse o significado dele em cada aspecto dele, né? E é muito raro conseguirem atingir um nível de sofisticação cinematográfica como essa e ainda assim fazer um filme acessível, divertido, que tem um impacto emocional muito forte e que não à toa conseguiu conquistar audiências no mundo inteiro e acabou levando não só o Oscar como a Palma de Ouro em Cannes, né? Verdade. Muito rico, né? Bom, Ciro, falando em Parasita, a gente está aqui com a Priscila, da Pandora Filmes. Vamos chamar a Priscila, vamos ver se ela já está aí. Olá, Priscila, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo já, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, vocês estão me ouvindo bem? Sim, seja bem-vinda, Priscila. Priscila, Pandora foi a distribuidora do Parasita no Brasil. Conta pra gente como é que foi essa experiência. O filme foi um sucesso, né? Foi. Primeiro eu queria agradecer a Embaixada da Coreia pelo convite. É um prazer estar aqui hoje representando a Pandora e poder contar um pouquinho para vocês dessa carreira, né, do filme nos cinemas. Bom, realmente o filme quebrou barreiras, superou todas as nossas expectativas, né, e conquistou milhões de fãs aqui no Brasil. Eu vou começar contando rapidamente sobre a carreira de festivais do filme, porque foi onde que a obra começou a ganhar prestígio. Então, logo no primeiro semestre de 2019, né, o filme estreou no Festival de Cannes, que é o festival de cinema de arte mais conhecido e mais importante, e saiu de lá consagrado com a Palma de Ouro. E aí foi a partir desse momento que o filme começou a construir uma carreira muito bem sucedida, assim, em festivais do mundo inteiro. Então, passou por Munique, Jerusalém, Locarno, Toronto, Telluride, Nova York, enfim, aí com o Globo de Ouro, o SAG Awards, o BAFTA, foram mais de 250 prêmios, assim, de 2019 a 2020, né? E o auge, obviamente, foi ter o reconhecimento de Hollywood, que foi bastante inesperado, né? O primeiro filme de língua não inglesa que ganhou o prêmio de melhor filme. Enfim, foi com todo esse reconhecimento de crítica e de festivais que a gente definiu lançar o filme aqui no final de 2019, foi em novembro, logo depois da Mostra de Cinema de São Paulo. Então, o filme passou na Mostra, a gente ganhou muita mídia espontânea com isso. E a estreia comercial, ela foi até que modesta, foram 60 salas de cinema, se a gente considerar, né, o Brasil tem hoje por volta de 3.200 salas.
Teve algumas redes de cinema que recusaram o filme no primeiro momento, não quiseram colocar, não acreditaram no potencial. Então, assim, em 3 meses, né, de novembro a janeiro, a gente atingiu um público de 400 mil pessoas no cinema. Claro que o filme estava em evidência, mas não havia sido premiado ainda com o Oscar. E quando isso aconteceu, o circuito, que estava em 60 salas, né, passou para 250 salas. Em março, o Parasita alcançou 1 milhão de espectadores, ficou 5 meses em cartaz, e ele só saiu de cartaz porque a pandemia, infelizmente, chegou aqui no Brasil, mas, de uma forma geral, foi uma vitória muito grande, assim, uma conquista inimaginável, assim, para a Pandora. Foi o filme que até hoje arrecadou mais ingressos, assim, na história da distribuidora. Com certeza, você já falou um pouquinho, mas vamos reforçar, principalmente nesse início, as iniciativas que vocês desenvolveram para levar realmente esse filme para mais gente. Fala mais um pouquinho do balanço também que vocês fazem. Claro. Olha, a gente teve 3 focos principais, né, pela Pandora. O primeiro e o mais básico era aproveitar o reconhecimento da crítica, dos prêmios que o filme, né, vinha acumulando desde Cannes, para atingir o público que se interessa por filmes de arte. E como a gente já tem esse trabalho, né, é o trabalho mais frequente que a distribuidora faz, isso estava basicamente garantido. O desafio maior foi buscar meios de furar essa barreira do filme exótico coreano, sabe? Tentar atingir um público maior. Então, a gente estudou bastante o mercado para chegar nesse público mais amplo, tanto o público jovem como idoso, que a gente sabia que o filme tinha esse potencial comercial, que dialogava com muitas faixas etárias. Fizemos uma série de parcerias com empresas grandes, como a Vivo, Telecine, com as próprias salas de cinema de shopping. O trailer foi muito bem trabalhado. Apostamos muito também na campanha de redes sociais, né? O trabalho de assessoria de imprensa foi muito forte. A gente sabia que o filme podia engajar o público e as peças foram feitas com esse objetivo. E, de fato, foi o que aconteceu. Assim, no final, o reconhecimento do público nos ajudou muito, né? O boca a boca foi fundamental. As pessoas saíram muito impactadas do cinema. E aí, quando as próprias pessoas começaram a fazer a campanha, né, pelo filme, a gente percebeu que estava dando certo. E teve um terceiro foco também, que eu acho que foi essencial, que foi assim, a gente ativar a comunidade coreana no país. Então, a gente fez parceria com influenciadores coreanos, instituições coreanas, a própria embaixada, o consulado aqui em São Paulo, o consulado da Coreia, nos ajudaram muito. A gente tentou chegar no público fã de K-pop também, para que eles vissem o filme, nos ajudassem na divulgação. Fizemos diversas pré-estreias somente para esse público, né? Chegamos a ir para o Bom Retiro, a Rua Prates, fizemos uma série de parcerias com lojas, restaurantes, supermercados, centro de cultura coreanas. Enfim, a gente criou mesmo uma rede, né, de apoio para a divulgação, e porque a gente percebeu que a comunidade coreana é uma comunidade que apoia muito a sua própria cultura, né? Okay. E eu acho que o balanço assim, que a gente faz é que o filme por si só fala muito, mas não é uma coincidência, assim, ter chegado onde ele chegou, né? Claro que a produção é magnífica, o diretor é talentosíssimo, já tinha uma carreira prévia conhecida, ele tem uma linguagem própria, né, que fascina. E, claro, todo o tema do filme também, da desigualdade social, que criou uma empatia, né, no mundo inteiro, mas o trabalho desenvolvido para que o filme chegasse a esse patamar e virasse esse fenômeno, também a gente avalia que foi fruto das políticas públicas coreanas em prol da cultura, né, da visão estratégica do governo coreano e das empresas coreanas para promover a cultura e o audiovisual desde os anos 90. E além do Parasita, a Pandora representa outros filmes coreanos muito importantes também. Conta para a gente um pouquinho sobre esse trabalho, para além de Parasita. Claro. A Pandora sempre acreditou no cinema coreano, principalmente a partir dos anos 2000, quando a gente percebeu que o país vinha produzindo filmes com muita qualidade técnica e artística, filmes que se diferenciavam no mercado, tanto de festivais como, né, do ponto de vista da crítica também. E o primeiro filme coreano que a distribuidora lançou aqui no Brasil foi do Bong Joon-ho, foi em 2006, né, com O Hospedeiro. Depois disso, houve diversos títulos também do Hong Sang-soo, que o professor citou anteriormente, né? Ele é considerado mesmo uma espécie de Woody Allen da Coreia. A gente lançou Ha 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 em 2010, A Visitante Francesa em 2012,
mais recentemente O Dia Depois, Câmara de Claire, com a Kim Min-hee, que é uma atriz que está ficando, né, bastante conhecida aqui no Brasil também. Em 2018, Em Chamas, do Lee Shandong, que foi indicado ao Oscar naquele ano pela Coreia. E mais atual, durante a pandemia agora, a gente lançou em streaming o filme O Hotel às Margens do Rio, do Hong Sang-soo. Enfim, são filmes que ficaram mais restritos a um circuito, né, de arte. Nenhum deles, obviamente, recebeu a atenção que o Parasita recebeu, mas a gente espera que isso vá mudando aos poucos, né, que o público possa cada vez mais superar a barreira dos 3 centímetros de legenda, como o Bong Joon-ho afirmou em uma das cerimônias de premiação, e que o público se permita também ver filmes de outras nacionalidades, né, que são um pouco mais sofisticados e que também muitas vezes tem um aspecto comercial, né. Por fim, eu aproveito também a oportunidade para convidar quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre filmes coreanos de festivais, para dar uma olhada na plataforma de streaming que se chama Belas Artes à la carte, é uma plataforma do cinema Belas Artes com a Pandora, e tem diversos filmes coreanos no catálogo, incluindo esses que eu mencionei do Hong Sang-soo, tem filmes do Lee Shandong, tem até do Kim Ki-duk, né, o primeiro filme do Kim Ki-duk, Crocodilo, está lá na plataforma. Tem um filme belíssimo também dele, que se chama Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera, que também foi indicado ao Oscar pela Coreia no início dos anos 2000. Enfim, é uma plataforma recente, uma curadoria super especial, então fica a dica aqui, deem uma olhada. Obrigada pelas dicas, pelas informações, pelo bate-papo. A gente vai continuar agora por aqui com os nossos comentários. Tá ótimo. Tchau, obrigada. Então vamos lá. Arieska Meurer, o momento em que anunciaram o Oscar para Parasita, eu me emocionei muito. Nunca me senti tão feliz com o anúncio de melhor filme. Usou também a hashtag Coreia em Casa. Nathalie Coelho, gratificante observar as conquistas de todas as ramificações do entretenimento coreano, a valorização da forma de expressão e a arte que merecem muita admiração. Obrigada pelo comentário, Nathalie. Agora, Karen de Faria, uma aula incrível com o professor Ciro, viu, Ciro? Estou amando ter mais conhecimento da Coreia do Sul através do festival. Agora a gente continua aqui com o Ciro. Ciro, com esse sucesso todo, como é que você vê o futuro do cinema coreano? Bom, difícil pensar que o cinema coreano não chegou no seu auge nesse momento, considerando todas as premiações, né? Mas lembrando novamente que isso é um processo que vem ocorrendo especialmente desde os anos 90, cineastas coreanos vêm sido laureados em prêmios internacionais há muito tempo, mas eu acho que uma coisa importante que deve ocorrer provavelmente é o rompimento de uma barreira também em relação ao cinema comercial, porque o cinema coreano ele tem uma entrada muito grande em outros países asiáticos, né? Então, por exemplo, em Taiwan, no Japão, na China e tal, existe, por conta da onda Hallyu e da qualidade do cinema coreano, ele tem feito muito sucesso nesse mercado pan-asiático, mas eu acho que agora que o Parasita rompeu a fronteira, né, abriu a porteira, me lembra outros fenômenos de outros cinemas asiáticos que também abriram, por exemplo, nos anos 50, o cinema japonês teve uma grande entrada no mercado internacional. Então, possivelmente, outros gêneros, não só o cinema de arte, que geralmente tem mais respaldo nos circuitos cinéfilos, né, de cinemas mais específicos, para públicos mais específicos, mas provavelmente o cinema coreano também deve atingir um público maior com o cinema comercial, como até a pesquisadora que falou sobre o Hallyu na nossa live anterior aqui, falou que possivelmente isso representa uma quebra de paradigma de cultura ocidental oriental, então provavelmente uma cultura mais massificada, é o que eu prevejo, além da continuidade do trabalho dos excelentes cineastas coreanos que estão em atividade no momento, né? Bom, futuro promissor, né? Vamos às perguntas dos internautas. Daniel Santos, queria saber se há alguma diferença explícita no modo como os coreanos fazem filmes, sejam aspectos técnicos de direção ou no modo como as histórias são contadas, referindo-se ao roteiro. Ao roteiro,
isso depende de cada cineasta, né? Assim, mas em geral, esses cineastas que têm uma influência mais de ultraviolência, ou cinema de terror, usam muito a inversão, né? O Park Chan-wook, né? O Kim Ji-woon, que também é um cineasta de terror e tal, eles usam muita surpresas, né? Assim, inversões temporais, transformações muito drásticas nos atos que compõem os roteiros e tal. Então eles apostam muito na surpresa. Isso é uma característica desses cineastas específicos, mas como eu falei, existem diversas tendências dentro do cinema coreano e existem alguns cineastas que são autorais de outra forma. O cinema do Hong Sang-soo, por exemplo, ele é meio desdramatizado, ele não tem essas viradas, ele não é intenso como o do Bong, por exemplo, né, do Bong Joon-ho, mas ele vai trabalhar mais com, digamos, são crônicas não tão intensificadas, né? Ele vai desdramatizar esse processo para trazer um pouco uma vida mais ordinária para dentro do cinema. Então ele inclusive faz esses roteiros meio improvisadamente, é bem interessante esse cineasta também. Ok, respondido. Agora vamos à pergunta da Renata Peixoto. O cinema coreano é central para a consolidação da identidade nacional, mas diferentemente da maior parte dos doramas televisivos, se destaca pela crítica social? Olha, depende também, porque existe uma grande parte do cinema coreano que é um cinema blockbuster comercial, de ação, policial, thrillers, ou ficção científica, ou terror, que não necessariamente refletem um questionamento social. O que o Bong Joon-ho faz não é necessariamente a regra dentro do cinema coreano, apesar dele ter conquistado todo esse prestígio internacional por conta do comentário crítico e da expertise cinematográfica dele, né? Mas eu não diria que... No cinema de arte, sim. Por exemplo, você pega o Lee Shandong, ele também, inclusive o filme Em Chamas, ele é muito próximo do Parasita em alguns aspectos no que tange à crítica social, mas não ao estilo, né? Mas eu não diria que isso é uma coisa que caracteriza todo o cinema coreano, mas somente, talvez, o cinema de arte coreano, né? Ok, vamos à próxima pergunta. Mônica Placha. Professor Ciro, sabe me dizer como é a questão de patrocínios, produtoras e distribuidoras de cinema coreano? Olha, talvez a moça da Pandora possa responder um pouco melhor, né? Mas eu sei que existe muito financiamento, ao mesmo tempo que ainda existem financiamento estatal para o cinema, existe uma longa diminuiu desde os anos 2000 para cá, né, as cotas de tela, mas ainda existe um apoio estatal que, na minha opinião, é importante, combinado com uma força muito intensa da grande indústria coreana, o que faz com que vários filmes sejam blockbusters, né? A própria predileção comercial desses filmes tem a ver com o investimento privado, né? Ok. Vamos a Amanda Santos. Professor Ciro, desde quando se interessou pelo cinema coreano e que características você admira na cultura coreana? Olha, desde os anos 90 eu assisto filmes coreanos, né? Um dos primeiros cineastas a chegar aqui foi o próprio Kim Ki-duk, que hoje está um pouco fora dos holofotes com a ascensão de outros cineastas importantes, mas especialmente pelo tom contemplativo dos filmes dele e a beleza de uma filosofia contemplativa que tinha naqueles filmes, né, do Primavera, Verão, Outono, Primavera, que ela citou, e também Casa Vazia e outros filmes, mas depois também os filmes de ultraviolência me interessaram, tinha uma influência dos filmes do Tarantino e tal, como a trilogia da Vingança, mas depois eu fui vendo que existia uma variedade muito grande, uma qualidade diferente mesmo nesse cinema, realmente uma personalidade nacional, né, dentro dos filmes que não necessariamente eram, que ao mesmo tempo tinha uma contrapartida popular, né? Os filmes eram populares ao mesmo tempo, né? Mas a cultura coreana como um todo era fascinante. Eu gosto de ler eventualmente também alguns manhwas, né, que são as histórias em quadrinhos. E hoje em dia a cultura coreana tem o fenômeno dos webtoons também, que são plataformas de quadrinhos específicas com formato fixo,
em que é uma febre na Coreia e que está tendo uma internacionalização desse formato de quadrinhos digitais, histórias em quadrinhos digitais, a partir do fenômeno coreano, né? E eu também gosto muito da comida coreana, acho que ela tem um diferencial apimentado e é ótimo também. Então você gosta de vários aspectos. Gosto, eu sou bem interessado. Eu também tenho gostado da comida coreana, que todos os dias a gente almoça, tá uma delícia. Ciro, a gente está chegando ao fim, vamos às suas considerações finais. Me conta o que você está achando de participar também do Festival da República da Coreia, a sua impressão desse projeto. Olha, eu acho que esse fenômeno das ondas coreanas culturais, né, representam uma coisa que é importante que o Brasil deveria adotar também, que é você investir no soft power, né? Quer dizer, tentar entender como o poder da cultura pode ser um valor econômico forte para um país, né? E que você vendendo a sua cultura, não necessariamente vendendo, mas você fazendo propagar a sua cultura, isso é uma forma de um país não só se valorizar internacionalmente, mas também economicamente, enfim, uma forma moderna, essencialmente moderna, de agir no cenário internacional. Eu acho que esse festival ele representa tudo o que a cultura coreana conquistou nas últimas décadas. E o cinema, eu acho que é a ponta de lança, junto com talvez com o K-pop, né, que também é muito forte. Mas eu acho que tudo isso tem consequências muito duradouras para a história de um país. Ao contrário de você investir não sei, em commodities e outras coisas que são economicamente mais seguras em alguns aspectos, eu acho que o soft power que a Coreia tem demonstrado em relação ao mundo é um exemplo que deveria ser seguido por vários países, né? Ok, Ciro. A gente vai continuar agora com mais comentários, fica aqui com a gente. Mônica Placha, obrigada, professor, pela resposta. Também iniciei minha paixão pelo cinema coreano com Kim Ki-duk. Kim Ki-duk? Kim Ki-duk. Kim Ki-duk. Com primavera, verão, outono e inverno. Ilma Marques, Embaixada da República da Coreia, festival encantador, fascinante, gratificante participar. Muito obrigada pela mensagem, Bia. Então é isso, nossos comentários. Ciro, muito obrigada, pode continuar por aqui até o final, eu vou continuar mais um pouquinho, mas fica à vontade, tá bom? Pessoal, agora tem uma cena coreana de Parasita que eu particularmente gostei muito. Quando os dois irmãos vão entrar na Casa dos Ricos, eles fazem uma pequena canção para lembrar da história que inventaram para eles mesmos. A gente tem imagens, vamos ver se a gente aprende? 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌 Legal. Jessica, Illinois, Chicago. Tô aprendendo, hein, gente? E agora, olha só, se vocês tentassem aí de casa fazerem o Jessica Jingle e marcassem com a hashtag do Festival Coreia em Casa, eu vou pedir para a nossa produção escolher os melhores e mais criativos para a gente oferecer o brinde, viu? Super legal. Vamos ver mais uma vez o jingle, eu me despeço aqui e amanhã a gente tem música, roupas tradicionais e mais novidades para você. Então, até amanhã, a partir das 10. Beijo! 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌